Caros telespectadores, sejam bem-vindos ao nosso resumo diário. Israel tem se destacado como o maior vencedor no conflito no Oriente Médio. Com a retirada das forças russas, Israel ampliou sua influência na Síria. A Força Aérea Israelense manteve ataques contra alvos estratégicos do regime de Assad, incluindo depósitos de armas na cidade costeira de Tartus, supostamente usando munições inéditas em combate real. As forças terrestres das Forças de Defesa de Israel também têm confiscado e destruído grandes arsenais de armas e munições que poderiam ser usadas contra Israel. Enquanto isso, Assad fez sua primeira declaração pública na segunda-feira, afirmando que não abandonou a Síria, assim como não abandonou a Palestina ou o Líbano. No entanto, as forças de defesa de Israel continuam capturando armas, munições e suprimentos, incluindo um grande lançador móvel de foguetes pesados encontrado na segunda-feira em uma cidade no sul do Líbano. Na fronteira norte de Israel, as tensões seguem altas, mas não podemos ignorar as ameaças vindas do sul. Na segunda-feira, os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram um míssil balístico contra o centro de Israel que foi interceptado antes de atingir o espaço aéreo israelense. Diante disso, o governo israelense declarou que é hora de uma resposta forte das forças de defesa de Israel. Os planos ainda não foram finalizados. Continuaremos a informar sobre os eventos na fronteira norte de Israel. Para nos apoiar, pedimos que compartilhem nossos vídeos no YouTube. Dados recentes mostram que 60% de nossos espectadores ainda não se inscreveram em nosso canal. Inscrevam-se e acompanhem nossas atualizações. Ainda não se inscreveu? Convido você a aproveitar um momento e pressionar o botão inscrever-se para nos apoiar. Agora de volta às notícias. Forças americanas atacaram posições dos Houthis no Iêmen durante a noite de segunda-feira. Progresso também foi relatado nas negociações para a liberação de reféns israelenses na faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel deslocaram uma de suas unidades mais fortes, a 9ª Divisão, para a faixa de Gaza, aumentando a pressão sobre o Hamas. Apesar disso, o grupo continua insistindo na libertação de seus militantes das prisões israelenses, embora tenha recuado em algumas outras exigências. Temos muito o que discutir hoje, então vamos aos detalhes. Nas últimas 24 horas, Israel manteve ataques a depósitos de armas e alvos estratégicos na Síria, pertencentes ao regime de Assad. Um ataque à cidade costeira de Tartus causou um tremor equivalente a um terremoto de magnitude 3,1, segundo a mídia local. Durante todo o dia de quinta-feira, explosões continuaram a ser registradas na cidade, que abriga o segundo maior porto da Síria. De acordo com o jornal Asharq al-Awsat, um ex-oficial do exército sírio, que preferiu manter o anonimato, afirmou que Israel está utilizando novos mísseis. As explosões incomuns foram ouvidas a dezenas de quilômetros e atingiram alvos estratégicos, como depósitos de mísseis antiaéreos e unidades de defesa terrestre. Fontes regionais de comunicação relataram que a inteligência israelense localizou um sistema de mísseis Terra-Ar S-8 escondido em um container, aparentemente pronto para ser transferido. Este foi um dos vários alvos destruídos pela Força Aérea de Israel nos últimos dias para evitar que caíssem em mãos erradas. De acordo com relatos da mídia árabe, as forças terrestres das Forças de Defesa de Israel estão expandindo suas atividades no sul da Síria ao longo de 4 eixos principais. O canal libanês Al-Madin informou que forças israelenses avançaram até 26 quilômetros ao sul do Monte Hermon, alcançando subúrbios ao sul de Damasco. Pelo eixo oriental, as atividades das Forças de Defesa de Israel se estendem por 12 quilômetros na província de Quneitra e seus subúrbios. As tropas também entraram na aldeia de Almaca, nos limites administrativos de Daraa, e há relatos de operações na bacia do Yarmouk, no sudoeste da Síria. O jornal Al-Akbar relatou que as forças israelenses capturaram 3 aldeias em Daraa, incluindo Jamal,
e 2 nos subúrbios de Damasco, Mezar Beij e Murai al-Mir. Segundo fontes, as tropas estão agora a menos de 1 quilômetro da rodovia internacional Damasco-Beirute. Enquanto isso, 6 aldeias druzas no Golã sírio expressaram o desejo de ficar sob domínio israelense. Elas temem cair sob o controle de grupos jihadistas sunitas que assumiram o poder em Damasco após viverem sob o regime de Assad. No exílio em Moscou, o ex-ditador Bashar al-Assad declarou na segunda-feira que não fugiu por covardia. Ele afirmou ter permanecido em Damasco até os jihadistas tomarem a cidade, mudando-se apenas depois para a base aérea russa em Latakia. Segundo Assad, a revolução síria não trouxe liberdade, mas uma ampliação do terrorismo, o que reforça a complexidade do cenário. Para Israel, o foco permanece em mitigar ameaças estratégicas. A força aérea tem destruído arsenais de armas na Síria, enquanto forças terrestres foram enviadas ao sul do país para prevenir possíveis ataques jihadistas. Paralelamente, o Irã continua sendo a maior preocupação de segurança para Israel. Em um discurso na quarta-feira ao Knesset, o ministro da Defesa, Israel Katz, destacou que o país está preparado para impedir que o Irã adquira armas nucleares. Katz afirmou que haverá tolerância zero para um Irã nuclear, incluindo sanções severas, já que o acordo nuclear JCPOA não protege mais o regime iraniano, tornando-o mais vulnerável do que nunca. A decisão do Hezbollah de atacar Israel em apoio ao Hamas após o massacre de 7 de outubro de 2023 trouxe sérias consequências para o grupo. Com o corte de financiamento do Irã, a organização enfrenta uma crise interna e crescente descontentamento entre outros grupos no Líbano, especialmente devido à destruição no sul do país. Isso está enfraquecendo sua capacidade de controlar a população como fazia antes. Apesar disso, o Hezbollah ainda mantém poder político e domina o sistema judicial e de segurança no Líbano. No entanto, divisões internas estão se aprofundando. Enquanto isso, moradores do norte de Israel ainda se sentem inseguros, mas começam a retornar para suas casas. Na semana passada, visitamos o Kibbutz Manara na fronteira entre Israel e Líbano e vimos os danos causados pelos intensos bombardeios do Hezbollah no ano passado. Pequenos negócios estão tentando se reerguer, iniciando o processo de reconstrução, mas a sensação de guerra ainda é presente. Além disso, a retirada das forças militares russas da Síria, que haviam entrado no conflito em 2015, está alterando o equilíbrio na região. Bases russas, como o porto de Tartus, estão sendo desativadas e diplomatas, conselheiros militares e equipamentos estão sendo transportados de volta à Rússia. Com essa retirada, Israel intensificou seus ataques a depósitos de armas sírios próximos às antigas bases russas. Nos últimos 2 dias, alvos importantes foram destruídos, incluindo armazéns com sistemas de mísseis antiaéreos e armamentos táticos que estavam sendo preparados para contrabando, possivelmente para o Hezbollah. O Irã está tentando desviar a atenção de Israel com ataques vindos do sul, utilizando os Houthis no Iêmen. Na sexta-feira, por volta do meio-dia, um míssil balístico foi disparado do Iêmen em direção a Israel. O sistema de defesa antiaérea israelense interceptou o míssil fora do espaço aéreo do país, mas fragmentos caíram em território israelense, causando danos a alguns edifícios. Cerca de 2 milhões de pessoas no centro de Israel precisaram buscar proteção. O governo israelense está planejando uma resposta significativa, mas enquanto isso, forças americanas e britânicas já realizaram ataques contra os Houthis na segunda-feira à noite. Segundo a Al-Madin, esses ataques atingiram a sede do Ministério da Defesa no centro do Iêmen e a agência Sabrin, ligada a milícias pró-iranianas no Iraque, informou que os aviões partiram de um país do Golfo. O canal saudita Al-Haddad também relatou ataques a posições dos Houthis em Sanaa e Odeida. Os Houthis assumiram a responsabilidade pelo ataque com míssil balístico contra Israel
e declararam que continuarão lançando ataques enquanto o cerco a Gaza persistir. Nos últimos dias, houve aumento no lançamento de mísseis e drones em direção a Israel, com alguns alvos como Eilat, Yavne e até Tel Aviv. A maioria foi interceptada, mas um drone atingiu um telhado em Yavne, causando danos significativos, embora sem vítimas. O problema apresentado pelos drones e mísseis do Iêmen é complexo. Eles voam em baixa altitude, escapam dos sistemas de defesa e conseguem surpreender. Apesar disso, o fato de a maioria ter sido interceptada fora do espaço aéreo israelense demonstra a eficácia e a vigilância do sistema de segurança do país, que permanece determinado a proteger seus cidadãos. Os Houthis expressaram sua determinação em continuar os ataques, agora assumindo a liderança na luta em nome do Irã. Embora causem poucos danos diretos, os ataques têm impacto econômico significativo em Israel, especialmente no setor de turismo. Além disso, a interrupção de rotas marítimas no Mar Vermelho levou ao fechamento completo do porto de alimentação, afetando seriamente o comércio marítimo. O aumento no custo do transporte elevou o preço de produtos importados, incluindo os da Europa. Apesar disso, Israel está preparado para enfrentar a ameaça dos Houthis e não hesita em agir com firmeza. Há expectativas de um grande ataque israelense contra eles ainda neste mês. Na faixa de Gaza, Israel intensifica a pressão militar enquanto negocia a libertação de 100 reféns. Na quinta-feira, a Unidade 98 da divisão do IDF foi enviada para Gaza, gerando especulações sobre uma nova operação para enfraquecer as capacidades militares do Hamas. Segundo o porta-voz da IDF, contra-almirante Daniel Hagari, as forças da Divisão 98 concluíram sua missão no norte de Israel após 3 meses de combate contra redutos terroristas e agora se preparam para ações na faixa de Gaza. Enquanto isso, esforços diplomáticos continuam para alcançar um acordo sobre os reféns. Segundo uma fonte política, negociações avançaram nas últimas 24 horas, tentando reduzir diferenças. Entre os pontos discutidos estão o posicionamento das forças israelenses na faixa de Gaza, durante o cessar-fogo e o controle de áreas estratégicas como a Rota da Filadélfia e o corredor Netzarim. O ministro da Defesa de Israel afirmou na quinta-feira que essas rotas seriam cruciais como barreiras estratégicas para garantir a segurança no conflito em curso. Israel e Estados Unidos negociam acordo para a libertação de reféns com o Catar. O Hamas aceita libertar poucos reféns, mas Israel exige todos. Trump prometeu ajudar e alertou sobre severas consequências caso os reféns não sejam libertados. Fontes indicam progresso, com redução das hostilidades e retirada gradual de tropas em discussão. O acordo inclui fim da guerra, retorno de deslocados e troca de prisioneiros. Mediadores avançam, mas evitam divulgar detalhes. A libertação dos reféns segue como prioridade. Enquanto isso, esperamos e oramos pela libertação imediata dos reféns detidos por esses terroristas na faixa de Gaza. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo novamente em nossos próximos vídeos.